Graça e paz. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Amós. Nós vamos dar continuidade à exposição desse livro. Hoje continuamos no capítulo 3. O objetivo é encerrarmos esse capítulo. Amós, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versos 9 ao 15. Amós 3, do 9 ao 15. Para as crianças que vão ter o desafio aí de registrar essa mensagem, eu não sei quantos dos irmãos aqui gosta de ir ao teatro ou ao circo, a um anfiteatro, né, ouvir uma orquestra. É sempre um momento interessante, né? Porque nesses locais tem coisas muito bacanas, né? Todo o contexto ali, todo o layout é preparado para que os espectadores consigam ouvir bem o que vai ser dito, para que eles possam ver bem o que está acontecendo lá. Então, o cenário do texto que nós vamos estar estudando hoje é um pouco parecido com esse. E os personagens que nós vamos falar aqui também, no contexto desse texto, eles usam, né, trombetas, por exemplo. Nós vamos ver sobre violência, o pecado. Novamente, Amós vai falar sobre um animal que ele gosta muito. Os irmãos lembram? O leão. Ele vai voltar a falar do leão aqui nesse texto. Então, tem também a figura do pastor de ovelhas, casas destruídas. Isso é um pouquinho do que nós vamos estar vendo. E para você, criança, que vai fazer o seu registro, são algumas ideias do que você pode estar desenhando aí para ilustrar essa mensagem. Então, Amós, no capítulo 3, versos 9 ao 15. Eu vou ler, eu estou lendo na versão Almeida 21. O texto diz o seguinte: Proclamai nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há ali, e quanta opressão há no seu meio. Pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz: Um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: Assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi, protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Te agradecemos por esse texto, Pai, que nós vamos estudar hoje. Obrigado pelo privilégio de termos acesso a ele. Também, ó Deus, estarmos aqui já há alguns dias estudando esse livro do profeta Amós, com tantos ensinamentos valiosos para a nossa vida cristã. Muito obrigado. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude na exposição clara daquilo que o Senhor revelou aqui, e também ajude os meus irmãos, Pai, na compreensão do que será exposto. No nome de Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, uma breve introdução e resumo para aqueles que não estão acompanhando toda essa série no livro de Amós. O livro do profeta Amós, ele tem como objetivo principal declarar, né, o juízo de Deus sobre Israel, o reino do norte, pelos seus pecados. Mas Amós, ele faz isso de uma forma bem inteligente. Como nós já estudamos no capítulo 1, Amós, ele começa a sua profecia denunciando os pecados de 7 nações pagãs, nações gentias que rodeavam a Israel. Então, em todo o capítulo 1, ele discorre com uma mesma sentença. Pelas 3 transgressões, sim, e pela 4ª,
profecia contra o reino tal, o reino tal, o reino tal. Ele passa por 7 reinos gentios, né? A Síria, a Filícia, os Edomitas, os Amonitas, os Moabitas. E então no capítulo 2 ele vira a sua mensagem para o próprio povo de Deus. Ele então professa a mesma condenação que ele fez aos povos gentios ao seu próprio povo. Ele começa denunciando o povo de Judá, a nação do Reino do Sul, pelos seus pecados. Isso nós vemos lá no início do capítulo 2. E ele segue no final do capítulo 2 proferindo uma mensagem de juízo, de condenação ao Reino do Norte. Ele então chega no clímax ali, né, ou na nação pela qual ele tinha o principal objetivo de denunciar, e nós chamamos isso de armadilha de Amós. Ele foi muito inteligente, porque possivelmente enquanto ele condenava as outras nações, Israel fazia o quê? Parabéns, esse povo é mau, esse povo é pecador, eles merecem juízo. Mas Deus então chega num ponto e ele fala, opa, peraí, vocês também estão pecando, vocês também estão desonrando o meu nome, vocês não estão me obedecendo. E ele discorre no capítulo 2 sobre alguns dos pecados de Israel. Fala sobre corrupção do sistema judiciário, imoralidade sexual. Eles estavam tomando penhor e usando indevidamente a roupa dos pobres. Então esses eram alguns dos pecados que o profeta Amós condena em Israel. E o curioso é que no finalzinho do capítulo 2, o profeta faz um contraste entre o pecado do povo e a bondade de Deus com aquele povo. Nos versos 9 a 11 do capítulo 2, Amós fala, né, que Deus derrotou os amorreus, que eram tão fortes, né, quanto aos cedros, e tirou eles de lá e deu a terra prometida àquele povo. Ele fala que Deus cuidou desse povo por 40 anos no deserto, deu a eles tudo o que eles precisavam, todos os mantimentos, mas mesmo assim, o que eles fizeram, fala ali no verso 11 em diante, eles mandaram os profetas calarem a boca, ficarem quietos, eles deram vinho aos nazireus, que eram jovens separados, né, para ser dedicados a Deus, e existiam algumas regras para esses jovens, mas eles descumpriam, eles guiavam esses jovens por caminhos de perdição e não para caminhos de santidade. Foi isso que o povo fez, mediante toda a misericórdia, todo o amor, toda a bondade de Deus. E Deus finaliza ali no capítulo 2 com uma mensagem de juízo. Ele fala assim, agora eu vos esmagarei. Ele diz isso no verso 13, como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Não vai adiantar fugir. Vai ser um salve-se quem puder. Aqueles que correm bem, pode correr. Aquele que é um bom cavaleiro, não tem problema. Todos vão ser disciplinados pelos seus pecados. Mas aí, no início do capítulo 3, os israelitas não estão entendendo muito bem essa mensagem. Eles estão pensando o seguinte, como nós, um povo escolhido, um povo que descende dos patriarcas, um povo que Deus fez promessas para nós, como nós seremos disciplinados dessa forma? Não faz sentido, Amós. Você está ficando louco? A sua mensagem é furada, Amós. O que está acontecendo? Ele então, Amós, ele relata de fato essa filiação dos israelitas. Ele começa no versículo 1 do capítulo 3, né? Ó israelitas, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, eu escolhi somente a vós. Porque vocês eram fortes? Não. Porque vocês tinham muitas riquezas? Não. Deus decidiu escolher aquele povo porque Ele decidiu, pela sua soberana vontade, amá-los. E não por nada que eles tivessem de bom. Amós fala, eu sei de tudo isso. Mas essa eleição do Senhor não significa liberdade para pecar. Essa eleição não significa tratamento diferenciado.
não significa favores especiais, foro privilegiado, não significa que vocês sempre terão vitória militar, não é isso. E ele fala, justamente por isso, justamente pela eleição, justamente pelo fato de eu ter lhes escolhido entre todas as nações da terra, é que eu punirei vocês pelas suas maldades. Porque vocês são os meus filhos, eu vos punirei. E ele fala isso ali no final do verso 2 do capítulo 3. E na nossa última mensagem, que foi dos versos 3 ao 8 do capítulo 3, Amós ele traz uma figura para que os israelitas compreendessem melhor essa mensagem. E ele traz uma regra da vida que se chama a regra da causalidade. Tudo que acontece nesse mundo tem uma causa. E ele usa um recurso bem interessante: perguntas e respostas. E o que ele faz ali? Ele faz uma pergunta, né? O leão rugirá no bosque sem que ele tenha uma presa? O que eles iriam responder? Não. Ele pergunta, algumas pessoas podem andar juntas, né? Duas pessoas podem andar juntas e andar aqui no sentido de viajar sem estarem de acordo? Não. Geralmente as pessoas combinam para elas viajarem, elas entram num acordo. Então, para toda causa, para todo acontecimento, tem uma causa. E ele continua, ele pergunta, a ave vai cair numa armadilha se não tiver a armadilha feita? Não, é óbvio que não, Amós. Aí o pessoal deve estar olhando para ele, o que você está querendo dizer, Amós? E ele continua, ele fala assim, israelitas, alguém toca a trombeta na cidade sem que o perigo esteja à vista? Porque tinham as sentinelas, e quando os inimigos estavam chegando, quando existia algum perigo, eles tocavam a trombeta, para o povo ficar alerta, para o povo se proteger. Perigo à vista. Então, toda vez que tocavam uma trombeta, é porque algo estava para acontecer. E ele então chega no ponto que ele queria trabalhar. Ele fala o seguinte, ali no capítulo 3, no verso 7. No verso 8, perdão. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? O que ele está querendo dizer aqui? Israelitas, vocês sabem por que eu saí lá da minha terra? Amós, ele era de Tecoa, uma cidade no Reino do Sul. Ele estava em Betel, no Reino do Norte. Ele não era profeta, ele fala que ele foi chamado por Deus para levar essa mensagem até o povo de Israel no Reino do Norte. Mas ele fala, eu só fiz isso porque eu ouvi o leão rugir. Eu ouvi o Senhor Deus bradando sobre vós. E não tem como eu ficar quieto, porque eu preciso compartilhar com vocês essa mensagem que Deus me ordenou que eu fizesse. E é por isso que eu estou falando, não é uma mensagem minha, não é uma mensagem do Amós homem, é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, eu sou apenas um arauto. E foi essa a ideia que ele trouxe nesses versos que nós estudamos do capítulo 3, aí, do verso 3 ao 8. Então, nós chegamos no texto de hoje. E Amós aqui, ele está usando mais um recurso na tentativa de que a nação de Israel se arrependesse dos seus pecados. Aqui, Amós, ele profetiza por meio também da inspiração divina, que as nações vizinhas seriam testemunhas de acusação num tribunal que Deus montaria diante dos israelitas. Deus monta aqui, nesses versos que nós lemos, um grande tribunal no qual ele vai julgar e castigar o seu povo. À luz desses versos, nós vamos estudar 4 pontos importantes. Primeiro, o convite que Deus faz. Um segundo ponto, que é o que os convidados deveriam ver nesse evento. O que seria feito a partir daquilo que eles estariam vendo. E o porquê Deus queria que essas nações observassem desse modo a disciplina de Deus sobre o seu povo.
Então, no verso 9, irmãos, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, acompanhem, por favor. O texto diz o seguinte: proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. Afinal, então, quem eram os convidados para esse tribunal? Asdod. O que era Asdod? Asdod era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Asdod era o centro de culto a Dagon. Dagon era o deus peixe, era a principal divindade filisteia. Os filisteus que habitavam lá em Asdod sempre foram um povo inimigo do povo de Deus. Os filisteus são retratados em toda a Bíblia como um povo ímpio, um povo pagão, um povo idólatra, um povo imoral e um povo violento. São assim que eles são retratados em toda a história bíblica. Vejam um pouquinho antes, lá no capítulo 1 de Amós, o que Deus fala sobre os filisteus. No versículos 6 e 8, Deus diz assim: pelas 3 transgressões de Gaza, Gaza é uma cidade dos filisteus, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Eles cometeram crimes de guerra, eles escravizavam, vendiam pessoas, vendiam seres humanos. E ele diz o seguinte: ao juízo de Deus sobre os filisteus: por isso atearei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Eliminarei o morador de onde? De Asdod, a mesma cidade que Deus falou agora. E o que tem o cetro de Asquelon, uma outra cidade filisteia. Voltarei a minha mão contra Ecrom, outra cidade filisteia, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Ou seja, olha que nação boazinha. É essa nação que Deus está convidando para algo que Ele vai fazer aqui com o povo de Israel. Mas Asdod não é a única cidade ou nação convidada. Deus convida também quem? Os egípcios, o Egito. Os judeus tinham uma lembrança muito boa do Egito, certo? O que aconteceu no Egito? Escravidão, 430 anos de escravidão. Quando o judeu lembrava no Egito, o que ele lembrava? Opressão. Uma nação idólatra, uma nação ímpia, que não temia Deus, era isso. E Deus está convidando os filisteus e os egípcios para um fim específico que nós vamos ver adiante. Esses eram os convidados aqui. Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. Um ponto interessante aqui é a palavra palácios. Quem mora nos palácios? Os pobres? Não. Então Deus estava convidando quem aqui dessas nações? Os reis, os nobres, os ricos, os poderosos dessas nações. Deus estava chamando os poderosos filisteus, os poderosos do Egito, para isso que vai acontecer adiante. E ele continua, no verso 9 ainda, ele diz o seguinte: proclamai lá nos palácios de Asdod e nos palácios do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. O que era Samaria? Era a capital do Reino do Norte. Era uma cidade num monte que era cercada por outros montes. A figura que Deus está usando aqui é como um anfiteatro natural. Deus está falando assim: egípcios, filisteus, venham para Samaria, se sentem nos montes ao redor de Samaria, se acomodem nos melhores lugares, peguem posições privilegiadas aqui, vocês vão ver de perto o que tem lá dentro de Samaria. Eu quero que vocês vejam com os seus próprios olhos o que há em Samaria. É isso que ele está falando no verso 9. Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede. E vede o quê? E aí nós entramos no segundo ponto. O que os convidados deveriam ver em Samaria? Deus fala aqui 3 coisas que esses convidados deveriam ver. A primeira coisa que os convidados deveriam ver, ele diz ali no verso 9 ainda, é que grandes tumultos há ali,
e quanta opressão há no seu meio. Deus estava pedindo para os filisteus e para os egípcios observarem de camarote, ou seja, ao redor de Samaria, sobre os montes, todos os pecados dos israelitas. Deus está chamando esses gentios, esses pagãos, e falando para eles: olhem lá para Samaria, vejam a corrupção do sistema judiciário. Olhem para o meu povo, o Reino do Norte, vejam a imoralidade sexual que eles estão cometendo. Olhem de camarote da posição privilegiada que eu os convidei e vejam que eles estão fazendo injustiças com os pobres, com as viúvas, estão subvertendo o direito dessas pessoas. Eles compram vinho com dinheiro desonesto, eles não pagam seus impostos, eles estão enriquecendo à custa dos mais pobres. Vejam, filisteus, vejam, egípcios, atentem a isso. Essa era a primeira coisa que esses visitantes deveriam ver. Um segundo aspecto que Deus convida os visitantes e esses convidados a verem eram a violência e destruição nos palácios. Está lá no verso 10. Ele diz assim: pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Novamente, quem habitam nos palácios são os poderosos, os nobres, os ricos. Deus está falando o seguinte para os convidados: olhem lá para os palácios. Então, no primeiro momento, ele falou: olhe para a cidade. Olhe para as portas, olhe para as ruas. Agora ele está falando: olha para os palácios de Samaria. Olhem para os ricos. Lá dentro tem muitas riquezas que foram conquistadas de forma ilícita. Dentro desses palácios de Samaria, há muitas coisas que foram roubadas. Há muitas propriedades desses nobres, desses homens que se diziam poderosos, que elas foram fruto de saque. Foram riquezas conquistadas por violência e não por trabalho. Olhem, filisteus, egípcios, olhem para isso. Eu estou pedindo que vocês vejam o que está acontecendo no meu povo. E o terceiro aspecto que Deus pede que os convidados olhem, está no verso 10 também, ele diz o seguinte. Ele fala, os habitantes dos palácios não sabem fazer o que é correto. Deus está falando assim: convidados, estejam atentos. Esses homens que moram nos palácios, eles não conseguem fazer nada com honestidade. Os negócios que eles se envolvem são sempre ilícitos. Os juízes que existem na cidade, eles oprimem os pobres, eles distorcem o direito. Tudo nessa cidade é torto. Tudo. Eles têm uma aparência de prosperidade, parecem que é um povo que está sendo abençoado por Deus, mas na verdade eles estão num mar de pecados de ordem social. E Deus chama os convidados a olharem para essa miséria e para essa depravação do seu próprio povo. Mas o texto não acaba aí. E nós vemos a partir do verso 11, a nossa terceira pergunta, O que seria feito a partir daquilo que esses convidados viram? Até aqui, Deus simplesmente chamou os convidados, pediu para que eles observassem algumas coisas, como nós acabamos de falar, mas agora Deus pede, olha, continuem aí, não acabou. Eu quero que vocês vejam agora como eu vou disciplinar o meu povo. E no verso 11 Deus fala o seguinte: um inimigo cercará a sua terra, derrubará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Deus profere 3 coisas que os inimigos fariam: cercariam a cidade,
e isso aconteceu. Derrubariam os muros, as casas, os palácios, e isso aconteceu. E saqueariam as riquezas, os bens de valor, o dinheiro, o marfim, as madeiras, tudo. E isso aconteceu. Esse inimigo que Deus fala aqui, nós conhecemos pela história quem foi. E esse inimigo é a Assíria, um reino que se solidificou, que cresceu, que virou o reino mais poderoso daquele tempo e, de fato, cercou, derrubou e saqueou ao reino do norte, o reino de Israel. E Deus fala que o castigo, né, essa questão de ser cercado, de derrubar, de saquear, seria tão devastadora, tão violenta, que poucos sobreviveriam. Olha o que ele fala no verso 12. Assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Lembra? Amós era um homem do campo. Ele gosta muito de falar sobre essas questões do campo, cuidado com as ovelhas, o leão. O que ele está querendo dizer? É um pouco difícil entender, né, esse verso. No passado, o pastor ele respondia com o próprio dinheiro pelas ovelhas do rebanho. Ou seja, se uma ovelha perdesse a orelha, ele tinha que pagar. Se ele fosse um cuidador, se ele não fosse o proprietário daquelas ovelhas, ele era responsável por elas. Então o que acontecia? Muitas vezes no campo, as ovelhas eram atacadas por leões, como a figura que ele falou aqui. E o que acontecia? Ele tinha que provar para o dono das ovelhas que de fato houve um ataque. E o que ele fazia? Enquanto o leão estava lá pegando a presa, ele puxava pelo menos um pedacinho para ele mostrar para o dono da ovelha. Falou, olha, o leão atacou, só sobrou a perna aqui, ó. Só sobrou um pedacinho da orelha que eu consegui pegar para te mostrar. Sobrou só isso, o restante o leão devorou. É essa figura que ele está falando aqui. Não sobraria quase nada do povo de Israel. O leão, na figura aqui da Assíria, viria e destruiria aquela nação. E sobraria para contar muito pouco. Umas patas, um pedacinho da orelha. Uma pequena porção do povo restaria. Poucos restariam que sairiam ilesos. A grande maioria seria destruída, esmagada, destroçada pelo leão, pelo inimigo, pela Assíria. Ele também usa uma figura interessante nesse verso 12, que ele fala assim, alguns vão fugir, vão se livrar com um canto do leito e um pedaço da cama. Ele fala um pouquinho antes aqui para os convidados observarem o quê? Os palácios. Alguém dorme no chão no palácio? Não. No palácio tem o quê? Camas bem confortáveis, sofás macios, os lençóis mais sedosos, né, do que existem. O que Deus fala aqui? Não vai sobrar nada. 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 Quem se livrar vai conseguir se livrar com um pedacinho do leito. Ele fala aí, no verso 12, um canto do leito e um pedacinho da cama. Só isso. Se você conseguir se livrar com isso, se dê por sorte, porque os outros morrerão, certamente. E ele está falando isso aqui com essa figura. As casas luxuosas seriam totalmente destruídas. E lhes restaria muito pouco pelo seu pecado. Mas não acaba aí. Vou pular o verso 13, depois nós retornamos a ele. No verso 14, Amós profere então uma mensagem voltada à idolatria desse povo. Até aqui, Amós está trabalhando, por meio da inspiração do Espírito Santo, né, a revelação de Deus, com os pecados de ordem social. Então Amós está denunciando a opressão dos pobres, a corrupção do direito,
a imoralidade sexual. Mas agora Amós vira, né, e passa a tratar o coração do povo com relação à idolatria. No verso 14, nós lemos o seguinte, né? Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Irmãos, algo que era terrível no Reino do Norte era a idolatria. O sincretismo religioso. A mistura do culto ao Deus verdadeiro com o culto a outros deuses falsos. Betel era um dos centros religiosos do Reino do Norte. Lá, Jeroboão I havia construído um altar de ouro com 4 pontas, imitando o altar que existia em Jerusalém. Era muito comum, até nós vemos vários trechos dos livros históricos que abordam isso, que as pessoas, principalmente quando elas recebiam um julgamento de morte, elas iam até esse altar, se agarravam à ponta do altar e clamavam por misericórdia. Isso era comum. Então as pessoas viam nesses altares uma forma de clamar por socorro, por ajuda em situações difíceis. Então Jeroboão, na sua inteligência humana, ele vai, cria um altar, e além do altar ele cria o quê? Bezerros de ouro, e coloca junto desses altares. E ele faz o quê? Ele fala o quê para o povo? Olha, esses bezerros aqui, eles tiraram vocês do Egito. Adorem eles. Vocês não precisam mais ir a Jerusalém para adorar. Adorem aqui. Vocês podem adorar por aqui. O povo no sincretismo. E Deus então revela o que fará. Que quebraria, destruiria tudo. Os altares, as pontas dos altares, aonde o povo ia para cultuar esses falsos deuses, seriam destruídas. Deus estava querendo eliminar do meio do povo a idolatria. Não termina. No verso 15, Deus continua falando: derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Olha que interessante, como Deus, na sua sabedoria, Ele vai tratando da disciplina do povo. Ele tratou a princípio, e Ele pediu que o povo olhasse, e Ele fala sobre a disciplina em Samaria, que era um símbolo da iniquidade. Era onde se encontravam todas essas questões sociais depravadas do povo. Depois, Deus vira e trata da idolatria, e ele vai para Betel. Então ele usa Samaria como um símbolo de iniquidade, Betel como um símbolo de idolatria, e agora ele fala das mansões. E ele trata agora o orgulho do povo, a insensibilidade do povo aos pobres, ao amor às riquezas. As casas de inverno, nesse contexto, elas eram construídas voltadas para o sul, a fim de aproveitar o sol, nos momentos em que o clima estava muito frio. A casa de verão, como ele fala aqui, eram casas construídas entre as florestas e montanhas, e elas geralmente eram voltadas para o norte e para o oeste. Eram casas suntuosas. Aqui fala que eles usavam marfim. Da onde vem o marfim? Presas de elefantes. Tinha elefante naquela região? Não. Eram coisas importadas, caríssimas. Ou seja, o povo estava construindo casas luxuosíssimas, acabamentos com marfim. Imagina isso, essa visão. E Deus revela ali: eu derrubarei tudo isso. Todas essas mansões, toda essa riqueza, todo esse orgulho, toda essa soberba será destruída. E nós vamos ao último verso, o verso de número 13.
onde Deus explica o porquê ele queria que as nações observassem tudo isso. Por que ele convidou os filisteus e os egípcios? Porque ele pediu que eles vissem o pecado e que eles observassem também o juízo e a disciplina. O verso 13 diz o seguinte: ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Os gentios, os pagãos, eles deveriam ouvir e deveriam ser testemunhas. A palavra aqui protestar também tem o sentido de testemunhar. Deus estava querendo usar essas nações gentias, esse povo pagão, como testemunhas no seu tribunal. Ele queria que esses gentios observassem todo o pecado do seu próprio povo e fossem testemunhas para Deus a respeito do juízo que ele estava aplicando sobre aquele povo. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus convida esses povos, né, os filisteus e os egípcios, é para que eles fossem testemunhas de acusação da parte de Deus, para deixar claro que aquilo que Deus estava fazendo era justo. E um outro motivo pelo qual Deus convida esses povos a estarem presentes nesse momento é para que esse povo contemplasse a sabedoria, a soberania e a santidade de Deus. Talvez quando esses povos vissem os assírios destruindo o reino do norte, eles pudessem pensar, né? Pô, Deus é fraquinho. Deus não tem poder, né? Ele deu a terra lá para o seu povo, mas agora eles perderam a terra. Deus não está no controle da história. Não. Deus convidou eles para que eles vissem que tudo o que estava acontecendo estava sob o seu controle. Aquele povo seria destruído, né? A nação do norte seria destruída, seria disciplinada, mas nada estava fugindo ao controle de Deus. Esse momento de disciplina, esse momento de dor do seu povo, de juízo de Deus, ele continuava sendo algo controlado por Deus em todas as instâncias. E era importante que essas nações compreendessem isso, que Deus, da mesma forma que estava agora disciplinando o seu povo, também disciplinaria as nações gentias pelo seu pecado e pela sua desobediência. Óbvio, as nações gentias têm menos responsabilidade do que o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus tinha aliança. O povo de Deus sabia o nome de Deus. O povo de Deus tinha a lei. O povo de Deus sabia como cultuá-lo, como adorá-lo. As nações pagãs não. Portanto, ambas seriam disciplinadas, mas o povo de Deus com uma responsabilidade muito grande, muito superior às nações gentias, pelo fato deles serem o povo de Deus. Eu concluo, irmãos, com algumas aplicações a respeito desses versos. A primeira é que uma igreja longe de Deus se torna pior do que o mundo. Uma igreja longe de Deus se torna pior do que o mundo. Os irmãos viram aqui como a nação de Israel estava longe de Deus. Opressão dos pobres, imoralidade sexual, violência, idolatria. É isso. O povo se afastou de Deus e se afundou nos seus pecados. O pastor hoje, nos ensinando sobre eclesiologia, ele abordou sobre isso. O tempo foi passando e, infelizmente, o que aconteceu com a igreja? Foi se desviando. E a próxima aula nós vamos falar sobre a reforma, que é o quê? O movimento de cristãos piedosos buscando retornar à essência da palavra de Deus, a centralidade de Cristo, a centralidade das Escrituras Sagradas e tudo mais. Portanto, nós precisamos estar atentos. Uma igreja longe de Deus, ela se torna pior do que o mundo. Uma segunda aplicação
é que Deus expõe cristãos impenitentes para quebrar seu orgulho e tratar o seu pecado. Deus expõe cristãos impenitentes para quebrar o seu orgulho e tratar o seu pecado. A nação de Israel se achava melhor do que todas as outras, porque eles eram o povo de Deus. Nós somos descendência de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos a lei, nós temos os profetas, nada pode nos acontecer, nós somos imbatíveis, nós estamos ricos, nós temos força militar. Deus os quebrou, Deus chamou os gentios e falou: vem aqui, filisteus, vem aqui, egípcios, venham aqui, vejam o pecado do meu povo. O profeta Jonas foi um exemplo disso. Os irmãos se lembram da história. Ele deveria ir a Nínive. E ele não foi. Ele estava lá no navio, lá dormindo, lá no finalzinho, aquela tempestade. O que acontece? O capitão vai lá e fala: ô Jonas, acorda. Cara, está uma tempestade lá fora, terrível. Que você sabe o que está acontecendo? Vamos, ora, pede a Deus, porque talvez nós não morramos. Mas a coisa está feia, Jonas. E aí o que Jonas fala? A culpa é do crente. Eu desobedeci. Eu sei que a culpa foi minha. Me joga. E ele foi exposto. A sua desobediência foi exposta por Deus naquele momento. O curioso no livro do profeta Jonas é que o vento obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, todos obedecem a Deus, todos os ninivitas se arrependem. Qual é o único personagem que não obedece? O crente. O crente. E Deus expôs o orgulho de Jonas e tratou do seu pecado. E uma última aplicação, irmãos, é que a miséria dos nossos pecados revela o tamanho do amor de Cristo por nós. Cristo sofreu na cruz por gente como nós. Cristo passou vergonha pública, pois Ele estava nos representando. Cristo foi exposto à vergonha por nossa culpa, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Cristo experimentou a ira de Deus sobre si, a ira que era destinada a nós pela desobediência, porque assim como os israelitas, nós não fazemos o que é correto. Cristo sofreu por nossa idolatria, Cristo sofreu pela nossa falta de amor, Cristo sofreu por nossa insensibilidade, Cristo sofreu por nossa violência, por nossos negócios desonestos. Ele sofreu para que nós tivéssemos pontas de altar em que nos agarrar. Óbvio, nós não temos mais o altar como o povo tinha naquele tempo, onde eles poderiam, no momento de dificuldade, se agarrar à ponta e clamar por misericórdia. Nós não temos mais isso, mas nós temos a cruz de Cristo. Nós podemos correr para a cruz de Cristo, nos agarrar a ela e pedir misericórdia para Deus. Eu termino, irmãos, com algumas perguntas para a nossa reflexão. Imagine o seguinte cenário: se Deus convocasse o seu vizinho do cristão X da PIB de Montemor, venha, eu te convido para vir aqui testemunhar contra o cristão X. O que esse vizinho diria sobre você? Se Deus fosse na sua faculdade ou na sua escola e chamasse os seus colegas ali para testemunhar sobre você, como ele fez com o povo aqui, né? Chamando os filisteus e chamando os egípcios. O que esses seus colegas da escola diriam sobre você? Se Deus fosse ao seu trabalho e convidasse os seus colegas, os seus liderados ou os seus chefes e perguntasse a eles:
Como é o fulano de tal? Ele fala palavrões, ele mente, ele dá exemplo de serviço fiel a Deus ou não? O que esses colegas diriam sobre você? Se Deus fosse aos descrentes da sua família e perguntasse sobre você, o que essas pessoas poderiam dizer sobre você? O convite, irmãos, é o arrependimento. Ainda dá tempo de nos arrependermos, ainda dá tempo de mudarmos de vida. E que Deus, pela cruz de Cristo, nos dê a graça de nos arrependermos e vivermos uma vida em santidade diante dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Te agradecemos pelo ensino através do profeta Amós aqui. Obrigado, Deus, por o Senhor nos mostrar que quando erramos, o Senhor nos disciplina. E nesse exemplo aqui, Pai, o Senhor disciplinou o seu povo publicamente. O Senhor os expôs à vergonha, o Senhor denunciou a nações pagãs o pecado do seu próprio povo, porque eles estavam, ó Deus, com o coração duro, o coração voltado ao pecado, não se arrependiam das suas maldades, das suas iniquidades. E o Senhor precisou, Pai, tratar desse povo com disciplina severa, como nós vimos. Ó Deus, dá-nos o desejo, Pai, de nos arrependermos enquanto é tempo. Que não sejamos, Pai, como esse povo que não se arrependeu, que não ouviu a Tua mensagem, não se atentou ao profeta, Pai, e foi destruído. Que nós, ó Pai, nesse tempo de misericórdia, possamos clamar, correr à cruz de Cristo, pedir misericórdia, nos arrependermos com sinceridade, ó Pai, dos nossos pecados e vivermos uma vida em santidade diante de Ti. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Uma boa semana. Deus abençoe.